Atenção! Vai começar agora uma teleaula de tratamento de superfícies do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 1. Bons estudos! O homem se utiliza dos metais desde o início da civilização. Só que a maioria dos metais apresenta um problema com o qual o homem teve que lidar. Eles sofrem o processo da corrosão. Olha só. Isso daqui, ó, é ferrugem, óxido de ferro, um produto da corrosão. Esses objetos aqui vão ser reciclados. Mas como é que a gente faz para que o metal não sofra a corrosão? Como é que a gente faz para proteger os metais da corrosão? Bom, a gente faz isso principalmente através do tratamento da superfície do metal, que é o tema desse bloco que nós estamos iniciando hoje. A gente vai mostrar jateamento, lixamento, os tipos de galvanização e pintura, ou seja, os vários processos criados para a proteção das superfícies dos metais. Preste atenção, porque essa e as próximas 9 teleaulas serão sobre esse assunto. Hoje você vai ver e entender melhor o processo de corrosão dos metais e conhecer os principais meios de evitá-la, os revestimentos metálicos e a pintura. Pegue o seu livro de estudos e prepare a cabeça para funcionar. A nossa teleaula de hoje está começando. Não, Leonardo, o tratamento das peças tem que ser feito obrigatoriamente e a gente vai continuar mandando fazer isso fora, nas empresas que a gente está acostumado a trabalhar. É por falar nisso, você ainda está pensando em montar aquela empresa de pintura de metais? Mais do que nunca, Ananias, mais do que nunca. Então você precisa conhecer melhor o assunto. Preciso conhecer mesmo tudo sobre esse assunto, desde o começo, mas eu estou pronto. Então vamos lá, vamos começar vendo o que é corrosão. A gente pode entender corrosão, Caio, como a deterioração dos metais por meio de reações químicas ou eletroquímicas num meio corrosivo. Tá bom. Mas o que acontece com o metal? O que é essa deterioração aí? Bom, essa deterioração acontece por causa da ação da corrosão, que vai transformando o metal e que ele vai perdendo as suas propriedades. Quer dizer, ele deixa de ser metal, né? E não funciona mais como metal. Eu vou te mostrar uma coisa, olha aqui. Isso aqui é uma chapa de aço. Tá. Só que com a ação do ambiente, ela foi se transformando em ferrugem, que é óxido de ferro. O óxido de ferro é o produto da corrosão. Ah, já sei. Então o que a gente tem que fazer é evitar ou tentar controlar essas reações químicas e eletroquímicas, não é isso? Exatamente. E já que a gente falou em reações químicas e eletroquímicas, nós vamos ver de perto como é que se dá esse processo de corrosão. E você aí, preste atenção e fique por dentro, hein? Nós já vimos que o ferro, obtido pelo processo metalúrgico, é cheio de impurezas que ficam no interior da massa que está ficando sólida. Essas impurezas provocam alterações no metal. As transformações mecânicas que o metal sofre também o modificam. Por causa dessas modificações, surgem na superfície do metal regiões com cargas positivas e negativas. As regiões com cargas negativas são conhecidas como anodos e as positivas como cátodos. Se esta superfície entrar em contato com uma solução capaz de conduzir corrente elétrica, conhecida como eletrólito, fecha-se o contato entre os dois polos e começa então um processo de reação das partículas do metal. Inicia-se um processo corrosivo. A corrosão é um processo que pode alterar a estrutura de certas peças e, em muitos casos, isso pode significar graves acidentes. É o caso, por exemplo, dos gasodutos, que são as tubulações que levam o gás até as nossas casas e até a indústria. Esses tubos são feitos de aço. Se você observar, você vai perceber que esse tubo já está sofrendo o processo de corrosão. Se nada for feito, esse ponto pode ir se aprofundando até se tornar um furo. Aí vai acontecer o vazamento de gás. Nós estamos aqui
com o seu Francisco Miller, que é supervisor de manutenção. Seu Francisco, como é que vocês fazem para lidar com a corrosão nas tubulações? Nós utilizamos como método de proteção contra a corrosão das tubulações de aço enterradas o revestimento externo das mesmas, evitando desta maneira um contato direto do solo com as mesmas, e que seria, no caso, o nosso eletrólito. Utilizamos ainda um sistema de proteção catódica que elimina as regiões anódicas e catódicas da tubulação. Muito obrigado. Outras situações onde a corrosão deve ser controlada de perto são, por exemplo, em tanques de combustível em postos de gasolina, tubulações de petróleo, onde um vazamento pode significar um dano sério ao meio ambiente, ou em tubulações de água. Observe bem, você vai perceber várias situações semelhantes a essas. Peraí, Ananias. A superfície do metal fica com cargas elétricas positivas e negativas. Daí, em contato com o eletrólito, que é uma substância que conduz corrente elétrica, começa uma reação, que na verdade é a própria corrosão, que transforma as partículas do metal. Agora, esse eletrólito, ele está no ambiente onde o metal se encontra? Está no próprio ambiente, sim. O solo, a água, a atmosfera podem se tornar um meio corrosivo, ou seja, podem fechar esse contato entre os dois polos e ocasionar a corrosão dos metais. Na atmosfera, a umidade e os gases formam eletrólitos, que podem iniciar um processo de corrosão. Isso é muito comum acontecer de forma generalizada, como por exemplo, nessa chapa aqui, ó. Puxa, a ferrugem tomou toda a superfície do metal, hein? É isso aí. Isso aí a gente chama de corrosão uniforme. É um tipo de corrosão superficial, mas existem outros tipos de corrosão que atingem mais profundamente o metal. Ah, eu sei, vão tomando conta de todo o metal, né? O portão lá de casa tinha um pontinho de ferrugem desse tamanho. Eu fui deixando, hoje tem um buraco enorme. Eu não sei nem se dá para arrumar aquele portão ou se eu vou ter que mandar fazer outro. Mas não é só você, não. As pessoas veem a corrosão acontecendo e só vão tomar atitude muito tempo depois, quando já é tarde ou então quando vai sair muito caro. Combater a corrosão é fundamental. Mas, Alves, como é que a gente faz isso? Como é que a gente evita a corrosão? Bom, uma das formas é evitar o contato da superfície do metal com o meio corrosivo, né? Se houver um eletrólito na superfície do metal, o contato entre os dois polos se faz e aí começa a corrosão. Bom, o que eu tenho que fazer então é evitar os eletrólitos na superfície do metal, é isso? Exatamente, você tem que modificar a superfície do metal. Como é que você faz isso? Você vai recobrir essa superfície ou com revestimento metálico ou com pintura. E em alguns casos até esses dois tipos de revestimento são feitos. Mas eu posso usar pintura, por exemplo, para deixar uma peça mais bonita. Isso também é tratamento de superfície? Olha, esses tratamentos de superfície foram usados para muitas outras finalidades. Tá vendo esse monte de latas aí dentro? Olha aí, lata de óleo, conservas, molho de tomate. O alimento que está aí dentro pode reagir com o metal de que é feita a lata. Para que isso não aconteça, quer dizer, para que o alimento não entre em contato com o metal, as chapas são revestidas de estanho e depois envernizadas. Assim, a gente não corre o risco de que o alimento seja contaminado. Olha só, isso aqui é uma torneira, você conhece bem. As torneiras são revestidas para ficar prateadas, douradas, cromadas, cor de cobre ou pintadas. Quer dizer, elas sofrem um tratamento de superfície, tanto para ser protegidas contra a corrosão, quanto para ficar mais atraentes, para vender mais fácil. Carros, bicicletas, panelas, fogões, geladeiras, fechaduras. Você pode olhar em volta que você vai perceber que quase tudo tem tratamento de superfície. Olha, Leonardo, existem vários processos para se tratar a superfície dos metais, como a cromação, douração, zincagem, galvanização. Galvanização, já sei. É a deposição de um metal na superfície de outro metal, é isso? É isso mesmo. Olha, no caso do aço, que é um dos metais mais utilizados da mecânica, mas que sofre facilmente um processo de corrosão, o metal mais indicado para proteção é o zinco. Essa forma de proteção é conhecida como zincagem e pode ser feita por meio de imersão a quente, conhecida também como galvanização. Neste processo, o material que passou por uma preparação é mergulhado num tanque com o zinco em estado de fusão. O zinco, então, adere ao aço, formando uma camada que protege a peça da corrosão. Mas, Alves, aqui a gente usa outro processo de zincagem, é isso? Aqui é a zincagem eletrolítica ou eletrodeposição. Eletrodeposição é a deposição do zinco sobre o aço através de um processo eletroquímico, que acontece nesses tanques aqui.
Nós só falamos do zinco até agora. Só dá para fazer os processos de deposição com o zinco? Não, pode ser usados vários outros metais. Os mais usados são cobre, níquel, cromo, estanho e até ouro. Olha, nas peças de aço, que a gente conhece como cromadas, são aplicadas camadas de cobre, níquel e cromo. E a pintura, Ananias, também é feita por imersão? Ou seja, as peças são mergulhadas em tanques com tinta? Pode ser feita assim, mas existem vários processos de pintura. Pintura eletrostática, pintura em cabine com pistola de ar comprimido, pintura a pó em leito fluidizado. Olha, mas não se preocupe que tudo isso a gente vai ver mais pra frente. O importante é você saber agora que para pintura há necessidade de pré-tratamentos antes da aplicação das tintas. Um desses processos é conhecido como fosfatização. Essa aqui é uma linha de pintura de gabinetes de geladeira. As peças passam por várias fases de preparação antes de receber a tinta. Bom, esse aqui ao meu lado é o seu Laudemiro, ele é supervisor técnico. Ele vai explicar pra gente quais são essas fases de preparação da peça antes da pintura. Então, essas fases são o desengraxamento, o enxágue, o refinador, a fosfatização, o novo enxágue, a passivação, a lavagem com água desmineralizada e a secagem em estufa. Obrigado, Laudemiro. Como você viu, uma dessas fases é a fosfatização. A superfície da peça recebe a aplicação de uma solução fosfatizante que proporciona uma boa aderência da tinta e ajuda a proteger a peça contra a corrosão. Alves, é comum a gente passar óleo em ferramentas, peças, partes de máquinas. Isso aí também é uma espécie de tratamento de superfície? O óleo protege a superfície dos metais do ataque da atmosfera, né? E existem diversos outros tipos de tratamento de superfície de metais. A deposição química sem usar corrente elétrica, a aplicação de metais a plasma, a deposição a vácuo, a anodização do alumínio. Ah, legal, Alves. E quando é que nós vamos conhecer esses outros tipos de tratamento de superfície, hein? Bom, Caio, a semana que vem nós vamos fazer uma visita a diversos colegas meus que trabalham em indústrias que usam esses processos. Joia. Mas por enquanto você tem que guardar o seguinte: todos esses tipos que a gente viu hoje modificam a superfície do metal de maneira que o metal que se viu como base adquire outras propriedades que ele não tinha antes. E as instalações para se fazer pintura ou mesmo metalização são caras, Ananias? As instalações vão depender do tamanho das peças que você vai tratar. Você pode fazer só a zincagem eletrolítica do aço, e aí as instalações vão ser de um jeito. Se você for fazer a pintura por imersão, aí vão ser de outro. Só que existe uma série de cuidados, como exaustores, filtros de ar, tratamentos dos resíduos, equipamentos de segurança para os operadores. Tudo isso uma instalação deve ter. Mas no mercado aí fora, nas indústrias, as instalações são de que jeito? Bom, aí depende do que elas vão fazer. Peças grandes como carrocerias de carros, gabinetes de geladeira e outras são transportadas em correntes e vão passando por várias etapas do tratamento. Existem instalações para tratamento de peças menores que são basicamente uma sequência de tanques. Nas indústrias modernas, o processo tanto da pintura como de eletrodeposição já é praticamente todo automático. Vai, bastante coisa, hein, Alves? E tem muito mais coisa, cara. E pra gente não avançar sem ter entendido bem o que a gente viu na teleaula de hoje, tá na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os metais estão sujeitos à corrosão. Pôde ver que a corrosão acontece em função do metal ter na sua superfície duas polaridades que, na presença de um eletrólito, trocam cargas elétricas e transformam o metal. Viu ainda que as principais formas de evitar a corrosão são as que protegem a superfície do metal do meio corrosivo, ou seja, revestimentos metálicos e a pintura. E aí, Leonardo, tá decidido a montar uma empresa de tratamento de superfície de metais? Tô decidindo, sabe? Primeiro eu preciso estudar melhor esse negócio todo. Eu tenho que me aprofundar mais nessas questões de revestimentos metálicos e pintura. Depois eu decido. Mas sempre contando com a sua boa vontade, hein? Tá certo, então depois aparece aqui pra gente continuar. E você, também quer se aprofundar no assunto? Então se liga na nossa próxima teleaula, porque essa já está terminando. Até lá!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.